Muita gente chega para mim, inclusive eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram esses dias, tem muito pouco tempo, e eu fiz essa pergunta. Eu falei, e aí pessoal, qual a principal dúvida que vocês têm? Ou qual é a principal dificuldade e o que impede vocês de tocar na igreja? E é unânime. Normalmente as pessoas falam ou que é porque não está preparado, ou as que já sabem tocar um pouco falam que tem medo, receio de estar tocando na igreja. Por quê? Porque tem medo ou tem vergonha. Algumas pessoas vão usar o argumento que é tímido. Cada pessoa vai ter um argumento e uma desculpa para estar tocando. Então, só para vocês saberem, professor, como que eu sei exatamente se eu estou pronto, se eu estou preparado ou não para mim estar tocando na igreja? Essa é uma perfeita pergunta que vocês têm que sempre fazer. Como que eu sei se eu estou pronto ou não para mim começar a tocar na igreja? Primeiro, se você achar que a questão de estar pronto é você saber tudo sobre música, desculpa, mas eu tenho uma má notícia para vocês. Porque música é infinita e não tem fim. Eu não sei tudo de música e nunca vou saber. E olha que eu já estudo há 20 anos, já fiz aula com vários professores, fiz uma faculdade em música, fiz 2 pós-graduação em música e eu não sei praticamente nada de música. Por quê? Porque ela é infinita, não tem fim música. Você pode passar o resto da sua vida que a gente nunca vai saber tudo sobre música. Então, essa questão de achar que para você estar pronto, você precisa saber a técnica tal, ou normalmente o argumento que as pessoas usam, professor, eu acho que eu preciso saber tocar de ouvido para mim conseguir tocar na igreja. Também é mais um engano seu, não tem que saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. E como que eu posso afirmar isso? Porque eu, quando comecei a tocar na igreja, eu não sabia tocar de ouvido. Eu fui aprender muito tempo depois. Mas isso não me impediu de começar a tocar na igreja. Então, qual que é o estágio que eu tenho que estar para mim conseguir tocar na igreja? É muito simples. Você é capaz de tocar um hino apenas, inteiro, do começo ao fim? Professor, consigo tocar o hino do começo ao fim. Pronto, então você está mais do que preparado para começar a tocar na igreja. Por quê? Esse preparo e essa busca é infinita e tem que ser constante. Porque a gente tem que estar sempre em total evolução, em crescimento o tempo todo para tentar se desenvolver e aprender coisas novas, que é o que eu faço até hoje. Por quê? Se eu estou tocando para Deus, então eu vou dar o meu melhor. Obviamente que o meu melhor hoje é muito melhor do que o de ontem. E amanhã eu quero estar muito melhor do que hoje. Daqui 6 meses eu quero estar tocando muito mais do que eu toco hoje. Daqui 1 ano eu tenho que estar muito melhor. Por quê? Eu estou em constante evolução e aprendizado. Por quê? Porque eu tenho a consciência que eu estou fazendo para Deus. E se é para Deus, eu tenho que fazer o quê? O melhor. E não fazer mais ou menos, ou meia boca, ou de qualquer jeito. Por quê? Eu dando o meu melhor, o meu máximo, já não é o suficiente para agradar a Deus. Mas Ele sabe do quê? Do nosso coração. E eu vejo que muita gente às vezes fala, professor, que eu estou dando o meu melhor, o meu máximo. Aí você vai ver a pessoa tocando, ela está do mesmo jeito há 5 anos. Tocando exatamente do mesmo jeito, não evoluiu nada. Deus sabe do que? É do nosso coração. Então, independente se você está tocando simples, mas Deus sabe que é o seu máximo, o seu melhor, você está buscando conhecimento, está buscando evolução, melhorar cada vez mais, Ele sabe do seu coração. O que não pode é a gente permanecer exatamente do mesmo jeito o tempo todo. A gente tem que estar buscando conhecimento, melhorar, fazer o melhor para Deus, fazer com excelência. Então é esse que é o ponto crucial que vocês têm que entender. Se você é capaz de tocar um hino, você já é capaz de tocar na igreja. Mas eu vou tocar só um hino, professor? Sim, não precisa tocar todos os hinos ou o culto inteiro. Quantos depoimentos de alunos nossos que falou que a primeira vez que tocou um hino só? Você pode simplesmente ir lá na sua igreja e tocar um hino. O que você está preparado. Pede uma oportunidade, se na sua igreja tem essa possibilidade, ensaia um hino você cantando. Ou se você não gosta de cantar, mas sabe tocar, pede para algum irmão ou alguma irmã ensaiar com você. Aí você vai e apresenta o hino uma vez, porque dessa forma você já vai começar a criar experiência. Tocou aquele hino? Pronto, guarda seu instrumento. Depois você se prepara para tocar no outro culto 2 hinos. Depois 3 e assim por diante. Quando você vê, você já está tocando todos os hinos que precisa. Agora, esperar estar perfeito para começar, esquece, porque perfeito é só no céu, é só em Deus. Ninguém é perfeito. Nós somos imperfeitos.
E é o amor de Deus que nos sustenta. Porque se não fosse o amor de Deus, a gente não seria nada. Então, tudo é para Deus, tudo é por Ele, para Ele. Então, se é para fazer o nosso melhor, dá o seu melhor na medida do possível. Porque se eu fosse pensar que eu tenho que estar perfeito para começar a tocar na igreja, eu nunca teria começado. Porque não é perfeito que eu toco. Ah, professor, mas eu tenho medo de errar. E é aqui que vai ser o tema da nossa aula. Muita gente chega e fala, professor, eu tenho medo de errar na hora de estar tocando, eu tenho medo de errar na hora que eu estiver cantando. Inclusive eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando, o Laurindo falou ali, ó, eu tenho medo de errar na hora de estar tocando ou na hora de estar cantando. Qual que é o grande problema, gente? Eu quero que vocês entendam exatamente isso. Você está indo tocar para quem? Todos vocês que acham que tocar, que a gente tem medo de tocar e errar na hora, vocês têm que lembrar, para quem que vocês estão fazendo? Algumas pessoas falam que têm vergonha, outras pessoas falam que são tímidas, outras pessoas falam que têm medo de errar. Isso tem a ver com um problema de autoimagem. Como assim autoimagem, professor? Isso tem a ver com a sua cabeça, com você mesmo, e não com as pessoas. Esse medo de errar que a gente tem é porque vocês estão pensando em quê? Estão pensando errado. Vocês estão pensando em começar a tocar, mas não para Deus, mas sim para as pessoas que estão lá. Porque você está preocupado em errar. Todos vocês que têm esse medo de tocar e errar, vocês estão com medo de tocar para quem? Para o povo. Ninguém fala, eu estou com medo de errar e Deus vai ficar muito triste. Não, vocês estão com medo ou com vergonha de quem é do povo que está na igreja. Mas aqui que está o grande problema. Porque o que a gente faz na igreja é para quem? É para as pessoas que estão lá assistindo? É para os irmãos? Não, a gente faz para Deus. Então você vai estar dando o seu melhor na medida do possível com o que você tem nas suas mãos hoje. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. Daqui 6 meses você vai estar melhor do que hoje e assim por diante. Mas enquanto vocês estiverem com a cabeça no lugar errado, obviamente que vocês nunca vão conseguir. Esse medo que a gente tem de errar é medo do quê? De repressão das pessoas. Ah, mas o que o irmão vai estar pensando de mim se eu errar? Ah, os irmãos vão rir de mim. Ah, e se chegar lá na hora, eu for tocar e eu esquecer de um trecho do hino, o que os irmãos vão pensar? Mas quem diz que a gente toca para os irmãos? Tudo isso que a gente faz é em prol da adoração para Deus. Então a gente tinha que estar preocupado não com as pessoas que estão lá. A gente tem que estar preocupado com Deus. Porque esse trabalho que a gente está fazendo não é para nenhum dos irmãos, e sim para adorar a Deus. Então toda vez que vocês tiverem esse receio, ah, professor, mas e se eu chegar lá na hora e eu errar? Lembra que você não está fazendo para os irmãos. Tanto faz, tanto fez. E é exatamente isso que eu faço na hora de eu estar tocando. Porque quando eu vou tocar, eu estou indo adorar, apresentar algo para Deus. E as pessoas invertem as coisas. É a mesma coisa de quem chega e fala, ah, eu fui na igreja, só que o culto foi muito ruim. Como assim o culto foi muito ruim? Ah, hoje acho que o culto não foi muito bom, não. Não existe culto ruim, gente. A gente não vai para a igreja para ser cultuado, para ser ruim o culto. A gente vai prestar um culto a Deus. Então, a partir do momento que você tem essa consciência que você não está indo para receber aplauso de ninguém, de nenhuma pessoa, e muito menos crítica. Se você não está indo para receber aplausos, você também não está indo para receber crítica. Então, o que as pessoas falarem não faz sentido. Por quê? Quem acha que o culto foi ruim é porque está com a cabeça errada. A gente vai para a igreja para cultuar, para prestar um culto a Deus. E é a mesma coisa para tocar. Quando você vai tocar, você não está indo apresentar para os irmãos da sua igreja. Não é um show, não é uma apresentação para você se mostrar. E sim é uma adoração a Deus. Então, a partir do momento que você entende isso, tudo fica mais fácil. Porque o seu objetivo fica mais direcionado. E aí você vai esquecer de todas as críticas, você vai ouvir por um ouvido e vai deixar passar. E todo mundo começou errando. Ninguém é perfeito, até hoje eu erro, eu toco há 20 anos. Olha o quanto que eu estudei, até hoje eu erro. Obviamente que eu vou dar o meu melhor, eu vou me preparar o máximo possível, mas isso não pode ser um impedimento. Porque a partir do momento que vocês ficam travados,
e não começa a tocar, provavelmente é uma igreja que vai estar sofrendo ou que vai estar precisando de músico. É uma igreja a menos precisando de levitas, que vai continuar precisando de levitas. E você tem esse chamado.